Boas Decisões, um podcast para uma vida financeira bem-sucedida. Olá, hoje temos, portanto, aqui numa conversa interessante a propósito de seguros de vida, um convidado especial, que é o Sérgio Nunes, e portanto que é CEO da April em Portugal, e portanto que convidei especialmente, já nos conhecemos há alguns anos, e temos aqui uma relação profissional já há muito tempo, mas principalmente porque é uma pessoa que em Portugal, enfim, a April foi pioneira inicialmente aqui numa área que diz muito aos portugueses e que afeta bastante o orçamento familiar, porque o seguro de vida propriamente dito é um seguro, enfim, que acompanha quase todas as famílias que precisaram de recorrer a crédito para adquirir o seu imóvel, e isso tem um peso. Aliás, em Portugal, salvo erro, os portugueses pagam um pouco mais de 1.200 ou 1.300 milhões de euros por ano só em prémios de seguros de vida, a propósito desse seguro. Isso sempre foi um seguro que no fundo era um monopólio da banca e, portanto, os bancos, quando concediam crédito, acabavam por levar o cliente a contratar o seguro que eles indicavam, até que felizmente há uns bons anos houve uma alteração legislativa e que permitiu aos clientes poderem realmente escolher em que seguradora tinham o seu seguro, e poder negociarem as condições e poderem ter seguros com coberturas se calhar até melhores, com um preço bastante diferente, porque quebrando-se o monopólio veio realmente trazer uma competitividade muito interessante, e foi precisamente por isso que convidei e agradeço desde já a oportunidade que nos deu de estar aqui presente nesta nossa conversa, que no fundo tem o objetivo de esclarecer um bocado as pessoas, e portanto é um tema que realmente diz respeito praticamente a todas as famílias, no sentido de, a partir do momento que se quebrou essa questão em que havia um monopólio da banca nos seguros de vida, de facto aumentou imenso a competitividade, porque muitas seguradoras começaram a ter uma oferta para trazer essa competitividade. Mas, em boa verdade, aqui há uns bons anos atrás, talvez já praticamente há 15, sensivelmente, quando a April entra em Portugal, em que mais ou menos há quanto tempo? A April entra em Portugal em 2008, final de 2008. Portanto, já vão aqui um pouco mais, cerca de 15 anos, mais coisa, menos coisa. Foi realmente uma das pioneiras que entrou em Portugal, de facto, para ajudar as famílias nesse sentido. E, portanto, para começarmos a nossa conversa, realmente, o Sérgio Nunes também, enfim, já é alguém que já está na área dos seguros há uns anitos, portanto, assim, muito rapidamente, portanto, o seu percurso até hoje, como é que foi? Para já, Luís, obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui com vocês. Como vocês sabem, vocês são um player muito importante na indústria seguradora portuguesa, portanto é um gosto a April ser vosso parceiro. Eu iniciei a minha carreira profissional numa empresa de consultoria, na Deloitte. Quando transitei para os seguros, como quadro diretivo dos seguros, foi há 20 anos atrás. É assustador, não é? Há 20 anos atrás, eu entrei numa companhia de seguros chamada Global Seguros. Entrei como diretor de auditoria interna, depois, entretanto, terminei na administração da companhia, tive esse privilégio. Depois passei por uma outra realidade, que era a açoriana, ou seja, duas companhias que já não existem hoje. E na açoriana eu fui diretor-geral, tive várias áreas de responsabilidade interessantes: vida, área técnica de vida, área técnica de não vida e também a área de investimentos. Depois tive um desafio do qual gostei bastante, que era ser o CEO da Barclays Vida em Portugal. Barclays Vida é precisamente o oposto do que nós temos hoje, ou seja, era uma companhia de seguros de vida de banca seguros, essencialmente com produtos financeiros e com produtos de vida, risco ligado associados ao crédito hipotecário. E depois tive um desafio para vir trabalhar para a April, há 10 anos atrás, portanto já estou há bastante tempo na April, que tem sido um privilégio fazer este percurso na April, ou seja, poder interagir com pessoas como o Luís, com a rede de distribuição, poder criar valor para o consumidor português. Tem sido fantástico, tem sido um percurso fantástico. Mas esta é a minha história dos seguros, já longa. Portanto, a April, enfim, está em Portugal já há uma grande quantidade de anos. No entanto, em Portugal tem uma dimensão, enfim, que já é considerável, mas mundialmente é um player de seguros muito, muito relevante, certo? Em termos, para quem não conhece assim muito bem a April mundialmente, de que é que estamos a falar? Sim, a April é de base francesa, não é? Mas tem na sua gênese já há bastantes anos a sua internacionalização. Portanto, já teve presença em diversos continentes,
América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia. Hoje em dia está focado na Europa, está focado na Ásia. Lidera um conjunto de áreas de negócio, nomeadamente aquelas que nos são mais próximas a nós os dois, aqui em Portugal. Em França é um dos líderes no Vida Risco associado ao crédito hipotecário. Daí também, e se me permitem falar um bocadinho disto, a vinda da April para Portugal relaciona-se com isto. Depois, desde saúde, desde automóvel, é um player, é talvez o maior player em Espanha, por exemplo, na área de duas rodas, nos seguros de duas rodas. Portanto, tem uma abrangência muito grande, uma diversidade de setores onde se dedica com exclusividade e onde é um parceiro de referência. Portanto, eu atrevo-me a dizer que a April é um universo do qual nós, Portugal, fazemos parte. Nós somos, obviamente, também o nosso país também não é propriamente um país muito grande, nós somos uma pequena parte de um grande universo. Felizmente temos sido uma pequena parte que tem tido um destaque positivo. Porquê? Pelos resultados que temos conseguido apresentar e também pela tração que temos tido e por parceiros como vocês que nos têm ajudado a crescer. Mas a April em Portugal optou, embora mundialmente trabalhe em muitas áreas de seguros, portanto em Portugal veio especialmente para trabalhar o Vida. Sim. E portanto, o que é que atraiu a April para vir para Portugal há 16 ou 17 anos, trabalhar especificamente o Vida? Bom, correndo o risco de falar sobre temas que se calhar são reais, mas que se calhar são menos simpáticos. Como é que eu caracterizo a população portuguesa? Eu aqui vou chegar ao resultado, à pergunta, não estou de tipo político a fugir à pergunta. Como é que eu caracterizo a nossa realidade socioeconómica? No âmbito que estamos a falar aqui. Nós somos todos proprietários de imóveis hipotecados. Ou seja, a relevância do crédito hipotecário no nosso país é bastante grande. Significativa. Até à data, até 2009 é quando é transposto para o ordenamento jurídico português uma diretiva que possibilitava que o consumidor tivesse o direito de escolha e não ficasse apenas preso, vinculado ao seguro que a banca estava a oferecer. Até à data o que é que acontecia? Nós tínhamos um mercado significativo, não é um seguro obrigatório, é um seguro em que a banca determina essa necessidade como colateral dos seus créditos. Portanto, volume de negócios grande em razão da população, 100% ou 99% seguradoras com uma parceria, ou mesmo com estruturas acionistas partilhadas com a banca, alteração legislativa e o know-how da empresa no seu head office, na sua casa-mãe. Ou seja, há uma conjugação de fatores que faz com que a decisão da April de vir para Portugal resulte de existe um mercado, existe uma oportunidade. Porquê? Porque é o começar de uma nova linha de negócio, como nós costumamos dizer, a banca de seguros e o mercado aberto, nós chamamos de mercado aberto a este mercado. Portanto, é uma oportunidade de negócio, é uma oportunidade de criar valor num país europeu, que ainda sendo pequeno, a dimensão deste negócio é bastante interessante no Vida. Sim, não conheço números exatos, mas não há dúvida que comparado com Espanha, França, Inglaterra, etc., embora o nosso país seja muito menor, mas não sei se em percentagem não temos muito mais crédito hipotecário, porque o normal no nosso país é de facto essa caracterização de cada família comprou a sua casa, enquanto na maior parte dos países da Europa o normal é haver o arrendamento, ou seja, há grandes proprietários que têm imóveis e depois que arrendam, e em Portugal é um pouco diferente. E portanto daí sim, para as nossas famílias é tão determinante a questão do seguro de vida, que pesa bastante no orçamento e que não conseguem fugir a isso. E portanto, não há dúvida que a April, nessa altura, teve uma visão extraordinária, porque o que hoje é evidente, e portanto todas as seguradoras, todos os players mundiais já vieram para Portugal, mas na altura, de facto, a primeira grande iniciativa, digamos assim, a primeira grande colaboração com as pessoas foi realmente a April que veio trazer, porque até então só havia quase um preço, que era o da banca, e que estava mais ou menos standardizado, e portanto veio trazer essa competitividade. Essa competitividade realmente, nem sei se toda a gente tem uma noção, mas
trouxe uma diferença muito significativa, ou seja, principalmente para famílias quando começam a atingir a fasquia etária dos 40 e tal anos daí para cima e que tenham capitais em dívida ao banco ainda consideráveis, de 100 e tal, 200 mil euros, estamos a falar, regra geral, entre o seguro que tinham no banco e o seguro que podem ter no mercado aberto, nomeadamente com a April, na maior parte das vezes poupanças que andam na casa dos 50%, portanto ficarem a pagar metade e portanto, como é evidente, isto traz um impacto muito significativo a famílias a pouparem 1.000 euros, centenas de euros ou vários milhares de euros por ano só no seguro de vida e portanto isso deveu-se realmente à entrada da April e depois por consequência nos últimos anos outras seguradoras decidiram, portanto daí estão de parabéns e portanto ajudaram de certa forma portanto a população portuguesa a ter melhores soluções e a ajudar o orçamento familiar. É um facto que em Portugal as famílias vivem constantemente num aperto e principalmente nos últimos anos com todas estas incidências desde a crise financeira que já vem dá uns aninhos atrás, depois a Covid, a inflação, a guerra, todos estes problemas, quer dizer, o orçamento das famílias em Portugal tem vindo, quer dizer, não tem aumentado a receita e os custos têm vindo a aumentar de forma muito significativa. Portanto, a possibilidade de uma família, através de uma entidade como a April e com o apoio da ADS, no sentido de poder reduzir a um encargo que é fixo, que vai acompanhar a família durante dezenas de anos, porque quem pede um crédito hipotecário para comprar a casa, normalmente vai pagá-lo em 20 anos, em 30 anos, em 40 anos até, e portanto, cada vez que estão a pagar o crédito todos os anos têm que ter um seguro de vida. E depois há uma coisa que também grande parte das famílias não tem, nem sempre tem presente, é que uma coisa é o custo desse seguro de vida com 30 anos, outra coisa é o custo do mesmo seguro de vida com 40, com 50, com 60, em que inclusivamente há famílias que chegam a um ponto em que quase que a partir de determinada altura de idades mais avançadas, quase que o preço do seguro de vida por ano pode ser quase igual à prestação da casa e portanto tem um peso muito significativo e portanto este é um tema realmente muito relevante. Aliás, e tão relevante que é mais ou menos coincidente quando a April vem para Portugal a desenvolver atividade e a própria EDS começa a apostar nos seguros um pouco mais a sério, acabámos por enfim, iniciar uma parceria e do nosso lado também o foco foi sempre muito trabalhar a mediação de seguros num todo, é verdade, e portanto termos soluções para os clientes em tudo, desde o automóvel, o multirriscos, o saúde, etc. Mas o vida foi sempre o aspecto principal e portanto normalmente tendemos a abordar o cliente tendo em conta o vida e depois a partir daí fazermos os outros seguros, porque realmente para nós também foi sempre a parte mais relevante, ou seja, onde nós sentíamos que podíamos acrescentar valor ao cliente, onde a ADS poderia ajudar o cliente a ter realmente um impacto significativo no seu orçamento, era através do seguro de vida. E pronto, em boa verdade, sabendo nós e trabalhando também o grupo há muitos anos com a banca e que praticamente a esmagadora maioria dos seguros estavam ainda, e como continuam hoje em dia, uma boa parte contratados através da banca, portanto havia a possibilidade de ajudar o cliente a renegociar esses seguros e portanto aí temos feito um trabalho até agora que eu acho que, pronto, do ponto de vista da April, portanto certamente a DS também é capaz de ter tido algum impacto no crescimento da April em Portugal. Portanto, como é que tem visto esta nossa parceria? Como é que as coisas têm evoluído? Como nós costumamos dizer, nós somos uma fábrica de seguros. Portanto, a relação com o cliente, nomeadamente a relação comercial com o cliente, é feita pelas redes de distribuição. A ADS, com a relevância que tem no nosso país, é um parceiro de extrema importância para tudo o que nós temos conseguido. Assim se me permite, Luís, a ADS para nós é um parceiro estratégico, é um parceiro de extrema importância pela dimensão que tem, pela representatividade que tem geograficamente no nosso país, pela proximidade que tem com os clientes, pela capacidade de passar uma mensagem como está a acontecer aqui nesta nossa conversa. Ou seja, vocês são um dos responsáveis por melhorar a literacia do consumidor português para que ele saiba que, pode escolher o produto seguro
fora daquilo que é determinado pela banca, fora dos acordos que a banca tem, da seguradora do banco, vamos chamar assim. Com isto, pode ter duas vantagens. Uma poupança bastante significativa, como o Luís já referiu, e a melhoria das suas proteções, das suas coberturas. Porque a banca normalmente dá produtos de entrada de gama, vamos chamar assim, e a uns preços que eram, há uns anos atrás, bastante mais altos. Continuam hoje a ser. Porquê? Porque o mercado aberto é muito competitivo. Mas voltando ao tema da ADS, a ADS tem uma importância em razão da sua dimensão, em razão do awareness que tem criado à população portuguesa, da possibilidade de mudar, do ganho que tem com a mudança, mais proteção, menos custo, mais rendimento disponível. E também porque a ADS tem algo que para nós é fundamental. A ADS tem uma visão de longo prazo, ou seja, a ADS, como o Luís disse, trabalha este mercado sensivelmente na mesma altura que nós começamos a trabalhar, 2008, 2009, não sei precisar as datas. Uma visão de longo prazo, uma visão de estabilidade, um caminho planeado e que é seguido. O vosso modelo de negócio tem uma resiliência que a nós, como eu disse, fábrica de produtos, nos interessa. Portanto, são para nós, sem dúvida absolutamente nenhuma, um parceiro estratégico de uma importância extrema. Uma grande parte do nosso crescimento em Portugal, obviamente, que está ligado com a performance da ADS e com o crescimento também que a ADS tem tido. Sim, e que obviamente tem a ver um pouco com o nosso trabalho, mas também, enfim, com todo o esforço que a própria April tem tido em Portugal, no sentido de apresentar, de facto, boas soluções para os clientes, porque se não tivessem boas soluções, nós também não aconselharíamos os vossos seguros, porque realmente hoje em dia, é verdade que há uns anos atrás, quando nós começámos, sim, praticamente era só a April, mas hoje em dia é verdade que para além da April existem mais uma grande quantidade de operadores. Sim. Aliás, eu arrisco-me a que hoje em dia quase todos os operadores que existem no mercado querem ter um produto competitivo em vida e, portanto, e trabalhar no mercado aberto, no sentido de irem conquistar os clientes que estão essencialmente na banca, e, portanto, isso poderia ter feito com que a April deixasse de ter a importância estratégica que tinha inicialmente para a ADS, o que não se verificou, ou seja, a April tem mantido, aliás, temos conseguido todos os anos melhorar os resultados e ter uma produção maior, mesmo com a concorrência de todos os outros players que também, pronto, tentam ser agressivos e terem boas respostas para os clientes e bons preços, mas é verdade que aí há um grande mérito também da April e que nos últimos 10 anos essencialmente tem o carimbo e portanto o culpado principal é o Sérgio Nunes como CEO, que realmente tem percebido, por um lado, o que é que os clientes precisam e qual é a relevância das coberturas dadas aos clientes e da oferta, e por outro lado também de criar as condições para que a rede DS, que é verdade, quer dizer, nós hoje em dia, aliás, só a DS Seguros está quase a atingir as 200 lojas em todo o país, temos realmente praticamente mais de 1000 colaboradores espalhados por todo o país que comercializam os seguros da April, e portanto é necessário também ter uma estrutura de apoio, e a April soube ir criando e desenvolvendo essa estrutura no sentido da nossa rede se sentir confortável quando aconselha um cliente para um produto da April, termos a garantia que, por um lado, que o produto é bom, por outro lado, que a assistência vai correr como deve de ser, que a questão ligada aos sinistros que possam existir é bem tratada e, portanto, termos a confiança necessária, e é evidente que isso é um capital que é desenvolvido pela April e que, pronto, em Portugal, quer dizer, estão, pelo menos de parabéns, é a realidade que eu conheço melhor, no resto do mundo não conheço tão bem, e, portanto, a April tem sido responsável também por este crescimento. E, portanto, em boa verdade, esse é um caminho que nós temos vindo a fazer, portanto, nos últimos anos, mas o que está perspectivado para o futuro é exatamente a mesma coisa, ou seja, não nos vamos desviar, portanto, o foco realmente do serviço da DS, eu acho que vai completamente, enfim, que se consegue conjugar muito bem com o da April, porque se o foco é servir bem o cliente, entregar-lhe soluções de valor a um preço competitivo, portanto aí estamos em comunhão plena e, portanto, a nossa parceria vai continuar, enfim, de vento em popa e a correr muito bem, e no fundo quem ganha com isto acabam por ser os clientes, portanto o objetivo principal, claro que, enfim, a April tem como vista o lucro, ganhar dinheiro, a DS também, aliás, qualquer empresa saudável não pode ter em vista outra coisa, mas não há dúvida que, portanto,
podendo ser empresas rentáveis, saudáveis, mas prestando um serviço que é reconhecido pelo mercado, e portanto por isso a April tem conseguido todos os anos aumentar o número de clientes e portanto crescer bastante, aliás quer por nosso intermédio, quer com certeza com outros players, portanto isso é algo que vamos continuar a perseguir, portanto faz parte da nossa missão. Quer dizer, a DS sempre teve duas missões principais, no fundo até todo o grupo DS, que hoje tem já 21 anos, foi criado a pensar precisamente em duas missões principais. Uma era ter um serviço que interessasse à população, que trouxesse mais-valia, no fundo, um aconselhamento que acaba por ser gratuito, portanto nós não cobramos nada aos clientes por este aconselhamento, mas que os leve no dia-a-dia a conseguirem realmente poupanças significativas, mas não só. A verdade é que os seguros são muito mais do que o preço, e o Sérgio Nunes já tocou aí num aspecto que também é muito relevante. Muitas vezes os clientes podem ser tentados a pensar que o seguro de vida é todo igual e, portanto, fazer no banco A ou B ou C ou na seguradora Y ou X que é tudo igual, mas realmente não é. Ou seja, temos aqui de facto, o seguro de vida prevê principalmente, ou até há muito pouco tempo, era estas duas questões principais que cobria, que tinha a ver com a morte, que essa é mais ou menos pacífica, quer dizer, se a pessoa morreu, pronto, mas depois há uma outra cobertura que tem a ver com a invalidez, em que aí realmente já as coisas não são tão lineares e como o Sérgio referia há pouco, que por vezes a banca tem muitos produtos que só têm as coberturas praticamente de um produto de gama baixa, digamos assim, ou seja, mais standard, mais simples. De facto, temos assistido a histórias de clientes e às vezes até casos que são um bocado complicados, em que a pessoa assume bem, eu comprei o meu imóvel, fiz um crédito bancário, o banco na altura levou-me a subscrever um determinado seguro de vida, mas pronto, em princípio deve estar tudo bem. E quando a pessoa depois tem uma doença, um problema em que realmente acaba por ter uma invalidez e não pode continuar a trabalhar, tem havido imensas situações em que, ao contrário da expectativa do cliente, que era pronto, o seguro deve ir pagar o meu empréstimo porque eu não posso trabalhar, e nem sempre é assim devido às coberturas de invalidez, e aí há realmente também um enorme desconhecimento da população. Portanto, o que é que tem sentido no mercado que as principais diferenças são... Certo. Luís, o que eu tenho sentido no mercado é que tem existido, sem dúvida, um aumento do conhecimento dos clientes. Nestes 10 anos, vamos dizer assim, a literacia no âmbito do seguro de vida, em concreto, tem aumentado. E tem aumentado por culpa da distribuição. É claro que as seguradoras também fazem o seu trabalho, mas é o trabalho da distribuição. Em duas vertentes. Na vertente de entender as necessidades dos consumidores e de, por exemplo, as vossas equipas partilharem com as nossas equipas oportunidades de melhoria dos nossos processos e dos nossos produtos. E na vertente também de explicar ao consumidor um conjunto de realidades. Se me permite, não me alongando muito, temos o tema da famosas coberturas de invalidez. Cobertura de invalidez mais de gama baixa, vamos chamar assim, é uma invalidez que só vai cobrir uma situação em que de facto a pessoa está num estado muito, muito vegetativo, se me permitem a expressão. Precisa de necessidade de ajuda de terceira pessoa para as necessidades básicas da vida, o que é uma cobertura que dá muito pouca proteção. Por exemplo, hoje em dia o mercado tem um preço para este tipo de cobertura de invalidez muito similar ao tema da morte, mas não entrando ou apenas da morte, até porque provavelmente será uma cobertura que também é muito dificilmente acionada, porque a maior parte das vezes a invalidez não chega a um ponto tão grave em que, se for uma invalidez em que a pessoa não pode desenvolver uma atividade profissional, não pode trabalhar, mas consegue, fazer a sua higiene de forma independente, alimentar-se, não paga. A cobertura não pode ser acionada. Não é acionada, portanto, não paga. Aliás, eu acho que inclusive há seguradoras que, sim, ao contratar a morte, até oferecem essa cobertura de invalidez, portanto, mais simples. No nosso caso, sai sempre essa cobertura, existe sempre associada à morte, ou seja, não há uma diferenciação. Okay. A diferenciação são os outros tipos de coberturas em que temos, sim, graus de invalidez, voltando a não tentar entrar em grandes tecnicidades, graus de invalidez que permite que uma pessoa
que de facto tenham uma situação justificada de invalidez e que não podem exercer a sua atividade profissional, desde qualificada em conformidade com o que está nas condições. Ok, a pessoa tem uma vida normal, mas vai receber de facto o valor que tinha essa expectativa. Esta criação deste conhecimento, esta awareness, perdoem pelo inglês, que é dada à população, resulta muito do vosso trabalho. Ou seja, explicar ao consumidor que, de facto, há diferenças entre os diferentes tipos de seguros, e voltando ao tema, inclusive pode haver uma poupança e a melhoria da sua proteção, e há outras situações e que vocês, a DS, têm feito um trabalho importante. O seguro de vida evolui o seu preço, como o Luís também já tocou no início da nossa conversa, evolui o seu preço ao longo da idade. Porque, simplificando, a probabilidade de alguém ter uma doença ou morrer aumenta em razão da idade, e na fase final, a partir dos 50 anos, aquilo é um aumento exponencial do prémio. O trabalho que tem sido feito pela DS Seguros de explicar aos consumidores que, atenção, um preço mais baixo no início do contrato não quer dizer que, ao longo dos anos, não haja uma interseção das curvas das duas diferentes ofertas. Ou seja, dizer às pessoas que é importante nós termos a noção não da poupança do primeiro ano, mas da visão global do contrato. Mais uma vez, porque no final o contrato de facto torna-se bastante caro, como o Luís já disse. O prémio de seguro, o valor que o cliente paga pelo seguro, é um valor igual ou superior muitas vezes ao que paga pela amortização mais o juro da casa na parte final do empréstimo. Portanto, isto é algo que muitas vezes o português é criticado por ter uma visão de curto prazo, real. E o vosso trabalho de criar este conhecimento na população para que eles possam escolher a oferta que é mais adequada para eles, a nível de proteção, a nível de preço, a nível de global, holístico do produto. E o que é que também tem acontecido, que é bastante curioso, para além com a entrada de diferentes parceiros no setor, no produto, no vida risco associado ao crédito de proteção, tem existido também, por parte da April e por parte dos outros parceiros, mas neste caso concreto da April, a tentativa de criar valor no produto para além das coberturas de morte e de invalidez. Criar, como nós dizemos dentro de casa, consumo no produto. Nós, por exemplo, temos um serviço, que é um serviço que todos os nossos produtos têm, que é, grosso modo, compõe-se por três áreas. É a possibilidade dos clientes, dos nossos clientes, dos vossos clientes, de terem acesso a uma consulta médica telefónica online, qual a escolher as modalidades, em que a pessoa pode receber uma receita e não tem que se dirigir a um hospital. E essas consultas são dadas por médicos e que fazem um acompanhamento. Muitas vezes, se for uma situação mais delicada, se não for uma gripe, se não for uma coisa sensível, eles vão fazer um seguimento da primeira recomendação que fizeram. Temos também uma outra área, que é uma área que eu acho que é de extremo interesse e poucas vezes aproveitada, que é a segunda opinião médica, mas não é a segunda opinião médica que é muito conhecida no mercado português. É uma segunda opinião médica em que pode ser acionada não apenas por doenças graves, mas por qualquer doença. Por exemplo, alguém que tem uma fratura, tem um problema na coluna, pode acionar aquela segunda opinião médica. A única coisa que tem que fazer é contactar com os nossos médicos, identifica o diagnóstico que tem, apresenta o diagnóstico que tem e o que nós vamos fazer é vamos procurar os melhores especialistas, nacionais e não só, daí a importância de nós termos um player internacional, e que vai dar o diagnóstico em razão da informação que lhe chegou. E podem ser diagnósticos similares ao que tem, ou podem ser diagnósticos um pouco diferentes, que permite que a pessoa tenha uma visão melhor sobre como tratar o seu estado de saúde. Outra das coisas é que nós na April primamos, e vocês também, pela transparência. Estas segundas opiniões médicas são enviadas para os nossos clientes comuns, com o currículo do médico que a está a fazer, seja ele português, seja ele estrangeiro. Depois tem um terceiro pilar, que é um pilar muito mais comum, mas que hoje em dia está muito na moda, que é as consultas de nutricionismo e tudo mais. Mas pronto, ok, tudo bem. Eu valorizo mais os outros dois. Muitas vezes até tenho pena de não serem tão aproveitados pelos nossos clientes. Mas acho que são coisas que, gradualmente, nós vamos conseguindo passar esta informação para os clientes. Importância de conhecer o produto como um todo. O preço, sem dúvida, é uma variável importantíssima. O tipo de proteção que nos dá, para que não haja uma expectativa criada no consumidor que depois não vai acontecer. E criar, talvez, uma valia adicional no produto. Isto é criado por nós, enquanto fábrica de produtos, como nós gostamos de dizer, e é criado muitas vezes pela interação que temos com as equipas da DS. As equipas da DS
já mais do que uma vez ao longo deste percurso, nos ajudaram a melhorar a nossa oferta. Nos ajudaram a dar um percurso para o cliente mais ágil, mais digital, para ter necessidade de haver menos interação, para ser uma decisão mais rápida, para melhorar coberturas do produto, para melhorar os serviços que nós acoplamos aos produtos. Portanto, nós, já tinha dito, para nós a DS é um parceiro fundamental em tudo o que eu já disse, mas também nesse conhecimento que nos traz. Ou seja, vocês têm o conhecimento das necessidades da população, daquilo onde podemos melhorar os serviços que prestamos à população e ajudam-nos a melhorar os nossos processos. Sim, é uma relação que tem sido bastante construtiva ao longo destes anos e, portanto, aprendemos sempre todos os dias com os clientes, com quem está no mercado no dia-a-dia a lidar com eles, com os parceiros como a April e, portanto, no fundo ganha o mercado como um todo. Agora, não há dúvida que, enfim, fazendo um pequeno resumo em relação ao seguro de vida, não há dúvida que tem havido uma grande evolução de conhecimento, é verdade, mas ainda continua a haver um desconhecimento na maioria das pessoas que realmente continua convencida por causa disso ser criado pela relação com o banco. É evidente que o banco tem interesse em que o cliente mantenha o seguro que tem lá com eles, até porque tem uma margem de ganho muito significativa e, portanto, sempre vai tentando passar a imagem ao cliente que, pronto, se calhar não dá para trocar o seguro e, portanto, mais vale deixar-se estar, e essa é a principal dificuldade que se vai sentindo no dia-a-dia e que temos que ir ultrapassando, conversando com o cliente e explicando, porque, de facto, hoje em dia, qualquer cliente pode transferir o seu seguro de vida, portanto, do banco para fora e, portanto, e na esmagadora maioria dos casos, se não praticamente em todos, isso é possível ser feito sem o cliente ser penalizado, digamos assim, em relação às condições do seu crédito, até porque a legislação defende o cliente e, por outro lado, comercialmente, mesmo junto do banco, é sempre possível acabarmos por, mas tem que ter uma ajuda de um especialista, portanto não é o cliente diretamente. É evidente que se eu como cliente tenho pouca informação e vou eu negociar com um player que tem interesse em manter as coisas como estão, eu tenho pouco conhecimento de como dar a volta à situação. Agora, se usarem a redistribuição, no caso a ADS, quer dizer, que todos os meses ajudamos milhares de clientes a tratar deste processo em todo o país, portanto estamos habituados a saber lidar com os vários bancos em como é que se pode ajudar o cliente a reduzir o preço praticamente para metade, sem ter, portanto, complicações ou trabalho. Isso é feito por nós. Por outro lado, realmente, essa competitividade que veio sendo acrescentada ao longo da última década, principalmente, com todas as seguradoras a quererem ter uma resposta competitiva para o cliente, tem vindo, de facto, a fazer com que a April e eventualmente um ou outro operador se tenha preocupado para além, ou seja, no preço do seguro de vida que a pessoa já ia pagar, de facto ter estes complementos, estes acrescentos de valor, porque de facto hoje em dia, aliás, esse é um tema relevante, qualquer pessoa precisa de um cuidado médico qualquer e pensa, bem, o hospital está aberto ou fechado, nem sei muito bem, deixa cá ver, quanto tempo é que eu vou estar agora à espera, o que é que vai acontecer, quando de facto no conforto do seu lar pode ter uma consulta com um médico online, em que na maior parte das vezes o problema fica resolvido, a receita é passada, o cliente vai buscar o medicamento, portanto fica resolvido, tem um acompanhamento, uma coisa completamente gratuita, no fundo, que é oferecida pela April, neste caso, aos clientes que têm o seguro de vida lá. E, portanto, há aqui um conjunto realmente de vantagens que podem aproveitar e de maneira que o mercado, enfim, tem sido bastante dinâmico, vai continuar a ser, não tenho dúvida. É verdade que, pronto, enfim, não iremos explorar muito isso, mas as seguradoras, de facto, ao longo dos últimos anos, por causa da vontade de querer chegar a ganhar cota de mercado, têm, enfim, feito algumas coisas, nomeadamente nos preços, que acabam por vir a prejudicar um bocadinho o valor do mercado, mas isso serão outras contas. Mas do ponto de vista dos clientes, não há dúvida que tem sido uma grande vantagem, e era importante que ficasse claro que os clientes podem mudar os seguros de vida, podem ir a qualquer loja nossa e, portanto, vão ter um aconselhamento gratuito para tratar disso. Vão ter a April, por outro lado, também, portanto, a ajudar e a ter a possibilidade de oferecer boas soluções. E, portanto, tendo a possibilidade de pagar praticamente metade do que estão a pagar e por coberturas ainda melhores, portanto, não há dúvida que deviam dar atenção a isso. Mas essa é a nossa luta já há 10 anos e da April também, e, portanto, vamos continuar a ter. De qualquer maneira, queria então
voltar a agradecer a disponibilidade do Sérgio Nunes, que, como é evidente, tem uma agenda que não é fácil, portanto, com todas as responsabilidades de poder participar neste podcast e poder ajudar a esclarecer a população. Convidei especialmente, é o que eu digo, por ter sido, enfim, podíamos ter convidado vários CEOs de várias seguradoras, escolhemos o Sérgio porque, de facto, foi dos primeiros a vir para Portugal, a companhia que lidera, tem sido um parceiro estratégico connosco desde sempre, tem feito um excelente trabalho a nível nacional e, portanto, por isso decidimos escolher realmente a April para nos ajudar aqui a esclarecer um bocadinho melhor a população e, portanto, mais uma vez obrigado. Enfim, e cá nos encontraremos nas lutas do dia-a-dia nos seguros. Eu é que agradeço, Luís. É um gosto estar aqui com o Luís Tavares, é um gosto ser vosso parceiro. Vocês estão a fazer um trabalho neste setor da indústria seguradora e particularmente no que me diz respeito no Vida, fantástico. Acho que, como o Luís acabou de dizer, temos ainda um percurso enorme para percorrer. Perdoem-me a redundância. Porque o que mais me entristece é quando eu ainda ouço pessoas que se queixam do custo de vida, que se queixam da diminuição do seu rendimento disponível e que continuam presas ao seguro do banco porque têm um receio não fundamentado de que se eu mudar, o que é que me vai acontecer? Não vai acontecer absolutamente nada, não é? O que vai acontecer vai ter provavelmente uma melhor cobertura, certamente um melhor preço, porque senão não mudava. Portanto, e essa inércia que ainda existe e que vocês, graças ao vosso trabalho, têm conseguido diminuí-la. Mas eu acho que ainda temos um caminho imenso para percorrer. Portanto, finalizando, Luís, é um imenso gosto trabalhar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de falar durante este curto espaço de tempo sobre estes temas que tanto nos interessam e que eu acho que devem interessar também a população portuguesa, nomeadamente, bottom line, pela possibilidade de pouparem, que é relevante. Se me permite, Luís, só mais um comentário. As pessoas muitas vezes pensam que há uma poupança pequena, há uma poupança de 200 euros por ano, perdão. Mas para além da poupança, que podem ser muito significativas, ao longo da vida de um contrato, a poupança dá para comprar um carro, temos N exemplos destes. Para além da poupança, mesmo pessoas que têm um nível de rendimento melhor, nós na nossa vida, quando vamos comprar um móvel, quando vamos comprar um fato, quando vamos comprar um equipamento desportivo, nós não procuramos a melhor qualidade entre o preço e a melhor relação qualidade-preço. É isso que nós procuramos. Porque não nesta variável que tem tanta importância no nosso rendimento disponível, nós não vamos procurar o melhor que a lei e o mercado nos oferece. Portanto, mais uma vez, Luís, obrigado pelo trabalho que tem feito. Acho que há um caminho já percorrido fantástico e ainda há um caminho muito bom para percorrer. Sim, a propósito só mesmo para terminar, a propósito do que a poupança pode ser ou não, nós temos mensalmente clientes em que, quer dizer, quando se faz um crédito hipotecário, se eu sei que vou andar a pagar a casa durante 20 ou 30 anos, não é expectável que eu vá pagar em 5 anos. Portanto, o normal a maior parte das famílias tem mesmo que andar a pagar a casa durante 30 anos. Ora, quando olhamos para a poupança em retirar o seguro que está contratado na altura diretamente pelo banco ou estar no mercado livre, estamos a falar em dezenas de milhares de euros de poupança ao longo desse período. Quer dizer, é quase como eu, ao comprar a casa, pagar mais 20 ou 30 ou 40 mil euros por causa de ter um seguro ou outro. Portanto, não é uma coisa pequena. Não é. Estamos a falar de valores muito consideráveis, que por vezes, se for hoje um casal jovem de 20 ou 30 anos, olhando para a poupança que tem agora, não é tão visível porque o prémio de seguro de vida é muito barato em idades muito baixas, mas se olhar para a projeção de quanto é que vai pagar durante o contrato, aí sim vai quase sempre verificar que estamos a falar de poupanças de dezenas de milhares de euros, e sim, algumas dão para comprar um carro, outras dão para quase comprar uma outra casa, e portanto lidamos diariamente com isso, portanto é interessante. Só que lá está, a diferença é conseguirmos chegar às pessoas para elas terem esta noção ou não, e portanto essa é a nossa batalha do dia-a-dia e que com muita satisfação temos vindo a fazer um bom trabalho, mas muito mais há por fazer. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço. Não perca todas as semanas as conversas que lhe permitem boas decisões nas redes sociais do Grupo DS. Veja o programa Boas Decisões aos sábados às 12 na TVI.
Até para a semana!